Olá, pessoal, vamos dar início à nossa aula 12. Hoje iremos falar sobre a glândula pineal e a melatonina. Nós temos aqui no sumário, inicialmente vamos falar sobre a glândula pineal, depois iremos falar sobre o hormônio produzido por ela, que é a melatonina, e depois vamos finalizar falando um pouco sobre a ação da melatonina no envelhecimento. Bom, vamos dar início então para a glândula pineal. A glândula pineal em mamíferos é uma glândula tipicamente endócrina e ela encontra-se localizada na região do diencéfalo, mais especificamente na região do epitálamo. Nessa imagem aqui, nós podemos observar o encéfalo. Toda essa região que eu estou passando a setinha é a região do diencéfalo. E aqui, pessoal, em roxinho, nós podemos observar a localização da glândula pineal. Essa glândula, ela tem na sua histologia, ela é constituída por células chamadas de pinealócitos. E são essas células que vão ser responsáveis pela produção do hormônio melatonina. Aqui nessa imagem nós podemos ver cortes histológicos para observação dos pinealócitos. Nessa imagem aqui a gente já consegue ter uma visão um pouco mais ampla, né, uma visão mais panorâmica, e aqui nessa outra imagem a gente consegue ver com mais detalhes, né, aqui onde as setas estão indicando a presença dos pinealócitos. A glândula pineal, ela é considerada um sensor de duração do fotoperíodo e também é considerado um relógio epitalâmico infradiano circanual. A gente vai conseguir entender melhor essas questões quando a gente for falar especificamente da melatonina, que é o hormônio secretado por essa glândula. Bom, vamos falar então sobre a melatonina. A melatonina, como a gente viu, é um hormônio produzido pelas células pinealócitos, pelos pinealócitos da glândula pineal. Então, a glândula pineal produz a melatonina. E a melatonina, ela é um hormônio derivado de um aminoácido, que é o aminoácido triptofano. A melatonina, ela não é armazenada no interior do pinealócito. Ela é produzida e ela é imediatamente liberada por difusão dentro dos capilares sanguíneos que irrigam a glândula pineal após a sua formação. Aqui, então, nós temos uma imagem da estrutura molecular da melatonina, né? E aqui nós temos todo o processo da sua síntese, né? Então, percebam que nós temos aqui o pinealócito, nós temos aqui o triptofano, e a partir do triptofano nós temos várias reações químicas que finalizam com a produção da melatonina. E aquilo que eu falei, uma vez a melatonina já sendo produzida, ela já é difundida rapidamente para a circulação sanguínea. Desse lado aqui a gente tem um pouco mais detalhado, né, as etapas para a produção da melatonina. Eu chamo a atenção aqui, ó, da serotonina, né, triptofano, 5-hidroxitriptofano e a serotonina, tá? Para que a gente possa, né, logo pense que a serotonina, ela é uma molécula precursora da melatonina. Bom, mas quais são as ações biológicas? Quais são os possíveis efeitos biológicos da melatonina? Então, a melatonina, ela tem várias funções. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas funções. Olha só, ela protege contra a síndrome metabólica, é um potente antioxidante, melhora a resposta imune, está relacionado com a modulação endócrina, funciona como um neuroprotetor, inibição, né, da telomerase, tem uma atividade anticarcinogênica, protege o DNA mitocondrial, retarda o envelhecimento, mantém e restaura a responsividade dos hormônios anabólicos, mantém e restaura o ciclo dos receptores para os hormônios anabólicos, tem uma potente ação antidepressiva, está relacionada com a reestruturação do ciclo fisiológico do sono, então está relacionado
com o sono, antiogênese, dentre outras. Então, olha só, a melatonina, ela desenvolve vários papéis importantes no nosso organismo. E aqui nós temos a melatonina com a ação de alguns efeitos regulatórios e de alguns efeitos protetivos. Então, dentro de efeitos regulatórios, ela regula, por exemplo, a massa corpórea, a massa óssea, ela regula a reprodução sexual, processos de maturação, a sincronização do sistema nervoso central e periférico, o desenvolvimento da placenta, desenvolvimento das células da glia, e ela também tem vários efeitos protetivos, né? Ela tem ações antioxidantes, ela age no sistema imunológico, no sistema cardiovascular, proteção do cérebro e das questões gastrointestinais, e ainda trabalha com proteção em aspectos, em desordens neurológicas, em questões de sono. Então, a melatonina, ela é um hormônio fundamental e um hormônio muito importante. Agora que a gente já viu quais são as funções, nós vamos discutir aqui agora um pouquinho como que ocorre a sua ação, como que ocorre o seu mecanismo de ação. Mas antes, só lembrar para vocês que os receptores da melatonina, né, a gente tem os receptores MT1 e MT2, tá? E esses receptores, eles estão presentes em várias partes do sistema nervoso, principalmente em regiões do hipotálamo e do tronco cerebral. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar a presença, né, onde a gente encontra esses receptores. Então, eu posso ter receptores na retina, posso ter receptores em regiões do tronco cerebral, né, em regiões do hipotálamo e dentre outros, tá? E um fator importante, a gente vai discutir agora. A produção da melatonina, tá? Ela está relacionada com o ritmo circadiano, né? A gente vai ver aqui agora que a melatonina ela é produzida durante o período à noite, né? Então ela tem sua maior concentração durante o período da noite e uma menor concentração durante o período do dia. E isso também está relacionado com a densidade dos receptores de melatonina. Então, os próprios receptores também apresentam esse ritmo circadiano. Bom, então vamos entender como que ocorre a produção da melatonina. Nesse gráfico aqui, nós observamos a concentração da melatonina plasmática, tá? E aí a gente percebe que a produção da melatonina, ela é estimulada pela escuridão. É aquilo que eu estava falando, a melatonina, ela vai ser produzida durante o período da noite. Olha aqui então, pessoal, nós temos aqui, olha só, 12 horas, né? Aqui é por volta do meio-dia, né? Olha só, a gente tem uma baixa concentração de melatonina, conforme vai, né? Conforme vai escurecendo, 8 horas aqui da noite, vai tendo um aumento da concentração de melatonina, até que por volta aqui da região da madrugada, né? Por volta das 3 horas da manhã, nós temos níveis muito altos de melatonina, e aí o que vai acontecendo? Conforme vai amanhecendo, a concentração de melatonina, ela vai diminuindo durante o período da manhã. Então, aquilo que eu falei, a melatonina, ela é produzida, ela é estimulada pela escuridão e ela é inibida pela luz, né? Então, novamente, a gente tem aqui uma imagem mostrando que a luz tem um efeito inibitório indireto sobre a glândula pineal. Então, durante o dia, a glândula pineal, ela está inibida e não ocorre a produção de melatonina. Já conforme vai ocorrendo uma redução da luz, né? A redução da luz tem um efeito desinibitório indireto sobre a glândula pineal. Então, quando chega à noite, né, a glândula pineal ela está desinibida e aí ocorre a produção da melatonina, tá? Então, em síntese, a melatonina ela é produzida nos momentos de escuridão. O pico da sua produção se dá em períodos noturnos,
por volta de 2 a 4 horas da manhã e de baixa luminosidade. Os seus níveis se reduzem por volta das 7 a 9 horas da manhã, tendo quase que nenhuma síntese no período diurno. E, como acabamos de ver, a sua produção sofre uma importante regulação da luz, né? A luz, como a gente acabou de ver, inibe a produção de melatonina. Bom, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais como que ocorre a produção de melatonina. Eu mostrei aqui para vocês nesses slides anteriores que a luz ela tem um efeito inibitório indireto sobre a glândula pineal. Essa inibição, ela não é feita diretamente via glândula pineal. Ela passa por uma outra estrutura, que aí sim, essa outra estrutura vai inibir a glândula pineal. Bom, já podemos imaginar qual que é essa estrutura, né? Se vocês lembrarem da aula 11, que nós falamos sobre os ritmos biológicos, nós falamos, né, sobre o núcleo supraquiasmático. Então, o núcleo supraquiasmático, ele vai ter um papel fundamental na produção da melatonina. Então, olha só, durante o dia, o núcleo supraquiasmático libera GABA no núcleo paraventricular, resultando na inibição da glândula pineal e, consequentemente, a síntese de melatonina. O núcleo supraquiasmático, a gente sabe que ele tem uma conexão direta com o nosso sistema visual, né? Então, basicamente, a informação, né, da questão da luminosidade passa pelo núcleo supraquiasmático. Então, durante o dia, esse núcleo libera GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório, então o núcleo supraquiasmático inibe o núcleo paraventricular e, consequentemente, isso resulta na inibição da glândula pineal. Então, nós temos essa imagem aqui, olha, o núcleo supraquiasmático, né? O que ele faz? Ele inibe o núcleo paraventricular, porque é via núcleo paraventricular que a glândula pineal seria ativada. Então, o núcleo supraquiasmático inibe o núcleo paraventricular e, consequentemente, a glândula pineal, ela está o quê? Ela está inibida e a gente não tem a produção de melatonina. Agora, durante a noite, o núcleo supraquiasmático, ele vai liberar o glutamato, que é o quê? Que é um neurotransmissor excitatório no núcleo paraventricular. Isso vai resultar na estimulação da glândula pineal e, consequentemente, a produção da melatonina. Então, a gente pode observar aqui, olha só, o núcleo supraquiasmático agora, no escuro, liberando o glutamato, que vai ativar o núcleo paraventricular, que, por sua vez, vai ativar os pinealócitos da glândula pineal a secretar a melatonina, tá? E aqui, então, a gente tem um resumo, né? Então, os olhos, né, que conseguem perceber as intenções da luminosidade do ciclo claro e escuro. A gente tem uma conexão direta, né, dos olhos com o núcleo supraquiasmático, né, que de maneira indireta, né, se é durante o dia, o núcleo supraquiasmático inibe o núcleo paraventricular, tem a inibição da melatonina, então ela não é produzida. Agora, durante a noite, o núcleo supraquiasmático ele é estimulado, o núcleo supraquiasmático ele libera neurônios excitatórios que estimulam o núcleo paraventricular, que por sua vez estimulam a melatonina, e durante a noite a gente tem a produção de melatonina. Aí a gente sempre vai ter o quê? A gente sempre vai ter a retomada desse ciclo, tá? E aqui, pessoal, mostrando, né, que a gente tem esses receptores distribuídos em várias partes do sistema nervoso central, e aqui algumas ações, né, age nas desordens do sono, nas desordens dos ciclos circadianos, né, no aprendizado, na memória, na neuroproteção, né, mostrando então todos aqueles efeitos biológicos que a gente já havia falado em relação à melatonina. Bom, para a gente finalizar agora, nós vamos falar um pouquinho
a ação, né, da melatonina com o envelhecimento. Isso aqui, pessoal, ainda são coisas assim, são coisas ainda muito novas, tá? Então, aqui, quando se fala em um efeito neuroprotetor ou de envelhecimento, nós temos aqui várias ações da melatonina. Então, por exemplo, ela estimula enzimas antioxidativas, ela inibe enzimas pró-oxidativas, ela aumenta a eficiência da fosforilação oxidativa, ela estabiliza as membranas celulares, então ela tem vários efeitos, né? Principalmente voltados para ações antioxidantes. E a gente sabe que essas reações antioxidantes está totalmente associada com as questões de envelhecimento. E aqui existem algumas coisas que demonstram que, conforme a idade, a quantidade dessa melatonina vai diminuindo. Então, aqui a gente tem a concentração da melatonina no sangue versus a idade. Então, isso seria durante o período da noite. Numa noite biológica, uma pessoa de 21 a 25 anos teria essa concentração de melatonina. Uma pessoa de 50 a 55 anos teria essa concentração de melatonina e de 82 a 86 anos teria essa concentração de melatonina. A gente também aqui pode perceber, né, as concentrações, as variações circadianas da produção de proteína, da proteção de melatonina durante as diferentes idades, né? Então, olha, durante o dia a gente sabe, então a gente acabou de ver que a melatonina não é produzida durante o dia, então durante o dia baixa, e durante a noite, ó, 5 a 10 anos, 15 a 35 anos, 35 a 50 anos, 60 a 70 anos e abaixo dos 70. Olha só como ocorre uma diminuição. Por isso que eles acreditam que exista essa relação da melatonina com o envelhecimento, principalmente quando a gente vê os efeitos em várias reações antioxidantes. Mais ainda, existe muita coisa para ser descoberta em relação às questões relacionadas com a melatonina. E aqui, pessoal, um gráfico mostrando os níveis dos hormônios em relação à idade, né? Então a gente tem vários hormônios sexuais, né? Temos o hormônio do crescimento e observem aqui, olha só, a concentração da melatonina também diminuindo conforme a idade. Então aqui a concentração alta, quando chega aqui por volta dos 40 começa a diminuir e ela começa a ficar baixa por volta dos 50 anos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a melatonina. E eu vou deixar disponível também 2 videozinhos, são videozinhos muito curtinhos, tá? Para acrescentar informações a respeito disso que a gente estava falando, tá bom? Muito obrigado pela presença e nos encontramos na próxima aula.